Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante sobre a suficiência de Cristo em nós. Vamos ler 2 Pedro 1, versículo 3, que diz assim a palavra. 2 Pedro 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado porque Tu és um Pai tão gracioso. Nosso coração se alegra quando nós lemos a Tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, com temor e tremor, porque sabemos que a Tua palavra ela é imensuravelmente poderosa para nos edificar, para nos regenerar, para nos fortalecer, para nos equipar. Pai, como nós precisamos do Teu falar. E louvamos e agradecemos ao Senhor, porque Tu és um Pai que fala, um Deus que fala. Nessa manhã, Pai, que os nossos corações sejam edificados, que a igreja seja edificada. Como é precioso podermos nos reunirmos debaixo do nome de Teu amado Filho. E como é precioso saber, Pai, que todas as vezes que o Senhor nos congrega, nos reúne, o Senhor deseja falar algo conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, queremos ver a Ti, ver além da letra, tocar toda a Tua realidade. Prepara os nossos corações, Pai. Ilumina as nossas mentes e repreenda toda ação contrária do inimigo que tenta se levantar contra o Teu conhecimento. Não permita que as nossas mentes se distraiam, mas ficamos olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o centro dessa reunião, o centro dessa igreja, e nós nos prostramos aos Teus pés. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse versículo da palavra de Deus aqui, ele é um versículo tão importante, tão fundamental para todos nós, que, irmãos, como o nosso irmão, ele sempre diz para nós, né? Todas as vezes que eu começo a ler a palavra, começo a me aprofundar na palavra, eu tenho vontade de chorar. Porque nesse versículo aqui, irmãos, se nós tivéssemos em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, somente este versículo seria suficientemente necessário para vivermos a vida cristã de uma forma adequada e equilibrada. Pedro está dizendo assim: visto como pelo seu divino poder. Aqui então, nessa palavra divino poder, está a expressão de tudo aquilo que é o nosso Pai Celestial. Ele é poderoso. Agora, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmãos, então, para um filho de Deus, para uma filha de Deus que já nasceu de novo, não lhe falta absolutamente nada que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra piedade, no original, o sentido aqui é a semelhança com Cristo. Que conduzem à vida, nós somos conduzidos à vida, a pessoa de Cristo, e à piedade, a semelhança de Cristo. A partir do momento que estamos avançando no Senhor, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito da graça a sermos semelhantes a Cristo. Porque, irmãos, o Espírito Santo quer nos equipar como seu povo, para que então nós vivamos nesta vida de uma forma piedosa e sobriamente. A semelhança de Cristo. Então Ele, usando todas as circunstâncias que há neste mundo, principalmente aquelas que são desfavoráveis para nós, com uma finalidade, para nos moldar, para com que nós sejamos parecidos com Cristo. Então, foram doadas, essa palavra aqui doadas, é o recheio da graça. Foram doadas, é Deus, o que é graça? É Deus dando e fazendo. Ele não apenas dá, mas Ele faz com que essa graça seja operante em nós. Foram doadas todas as coisas, é pelo seu divino poder, é pelo agir de Deus, pela mão soberana de Deus, que Ele vai nos doar e vai fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo.
Irmãos, e não para aqui. Se você tiver um vislumbre deste versículo, que foram doadas, nos tem sido porque a cada dia há uma medida de Cristo a ser acrescentada em nós. Cada um de nós, quando nascemos de novo, temos uma medida de Cristo. Você tem uma medida de Cristo, eu também. Essa vida tem que ser desenvolvida, senão ela não vai crescer. Se você não crescer, você tem a tendência de morrer, de afogar ou de matar a vida de Cristo. Leia depois as parábolas, aliás, a parábola do semeador. Você vai ver exatamente isso. Se essa semente não for alimentada, ela vai morrer. Paulo diz assim: não apagueis o espírito, porque senão nós vamos incorrer naquele erro que teve Judas. Ele experimentou a boa palavra de Deus, ele teve um vislumbre do mundo vindouro, ele foi participante do Espírito Santo, caminhou com Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus. No entanto, ele não quis avançar no Senhor, né? Então, ele morreu, mas Deus não teve nenhuma culpa. Até no último instante dele, que aquilo trouxe muita dor para o coração do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nunca deixou de amá-lo, sabia que ele era o traidor, mas com o amor dele queria trazer Judas para ele mesmo. Tanto é que quando Judas foi dar um beijo no Senhor, aquela senha onde os guardas iriam prender o Senhor, Jesus disse para ele: amigo, a que vieste? Ele disse para Judas: eu te amo, você é meu amado, eu te amo. Então Judas entregou e saiu dali depois, por 30 moedas de prata. Essa maldita teologia da prosperidade tem levado muitos a deixar o Senhor, a viver uma vida totalmente direcionada para o caminho das trevas. Então aqui, mas foi doadas para mim e para você todas as coisas, irmãos. Todas as coisas significa que não falta absolutamente nada que nos conduz à vida e à semelhança com Cristo. Pelo conhecimento completo, aqui vai ficando mais profundo ainda, daquele que nos chamou. Olha aqui o teu chamado. Ele nos chamou para quê? Para a sua própria glória. Irmãos, isso é tremendo. Que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração para você perceber o que isto significa. Irmãos, e não trata isso com indiferença. Você foi chamado para a glória do Pai. Glória àquilo que Ele é. Você foi chamado para Ele mesmo. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos pessoas, antes nós não éramos, mas hoje em Cristo nós somos muito especiais para Deus. Muito especiais para Deus. Fomos chamados para a sua própria glória e virtude, para os seus atributos. Irmãos, vamos pensar aqui. Cristo, Ele é, no início da nossa salvação, o nosso Salvador. Ele é a nossa vida e também o nosso viver. Irmãos, agora a gente dá mais um passo. Cristo é a minha e a sua suficiência. Irmãos, se nós não nos deleitarmos em Cristo, os nossos profundos desejos do coração nunca serão satisfeitos. A gente procura religião, a gente procura estudar a Bíblia, a gente procura fazer muitas coisas para tentar satisfazer o desejo do nosso coração, que em outras palavras é um vazio imensurável. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor, temos a nossa satisfação em Cristo, no Pai, Ele sim satisfará os desejos mais profundos do nosso coração. A gente vai ter uma alegria que Pedro disse, indizível. Uma alegria indizível. Agora, Cristo é a nossa suficiência. Irmãos, para um filho, uma filha de Deus, não lhe falta absolutamente nada. E o Senhor já deu muitos indícios a respeito disso. Vocês devem conhecer muito bem o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Ele é a nossa suficiência. Tudo provém dEle para nós. Agora, irmãos, onde é que os cristãos acharam
a ideia de que precisam de algo mais além de Cristo. Onde que eles acharam essa ideia? Que nós temos que fazer algo para que então Deus dobre seu coração, para que venha nos atender. Vamos fazer então uma campanha aí de 7 semanas, misericórdia. Isso as pessoas fazem porque são pessoas incrédulas, não conhecem o Senhor, não conhecem a sua suficiência. Porque, irmão, se você for sincero, quando você for no quarto, antes de orar, vigia um pouquinho, começa a pensar com quem que você vai estar falando ali, naquele momento. E a Bíblia vai dizer o seguinte para você: você vai falar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, se você já tem uma experiência de novo nascimento, eu vou dizer uma coisa aqui muito importante. Você é tão rico, mas tão rico que não tem como medir a sua riqueza. Às vezes é que você não sabe disso. Mas se você ler Filemão 1,6, a Bíblia diz assim, que todo o bem que há em nós para com Cristo. Se você tem Cristo, você tem todo o bem celestial no seu interior. O que nós precisamos agora é conhecer o Senhor e sossegar. Saber que Ele está no controle de todas as coisas e procura conhecê-lo. Quem é este amado Senhor? Irmãos, nós fomos escolhidos para adoção na família de Deus. Sabe desde quando? Sabe desde quando, irmãos? Vou citar aqui 2 versículos que vai alegrar muito seu coração. Abra sua Bíblia em Efésios 1, versículo 4 e 5. Irmão, nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Nós temos que considerar aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Ele está fazendo em nós. É tão lindo, é tão maravilhoso. Veja-se, veja aqui. O versículo 3, depois nós vamos citar posteriormente aqui dentro do nosso estudo. Mas o versículo 4 diz assim, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, você já estava no coração do Pai. Ele já havia separado você para Ele mesmo, porque sabia que você iria responder a Ele, sabia que você iria gozar de uma doce comunhão com o nosso amado Senhor. E Ele se alegra em ti, Ele se regozija em ti. Você é filho de quem? Do nosso Deus soberano, todo-poderoso. Você pode chamá-lo de Pai, porque de fato Ele é o teu Pai. O dono de todas as coisas, possuidor de todas as riquezas. Agora você é filho e você é herdeiro. Quarta-feira nós tratamos aqui sobre 5 heranças que nós temos em Cristo. Ai, como o nosso coração se alegra, irmãos, dessas heranças preciosas que nós temos em Cristo, que nós já podemos gozá-la dela nesta vida. Então, você foi escolhido nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos evangélicos, católicos, crentes, para sermos santos. Porque se você é filho, Deus Pai, Ele é santo. Se você é filho, você não pode ser menos do que isso, irmão. Você tem que ser santo. Você é santo porque Ele lhe faz santo. Fiel é Deus. Fiel é Deus, que Ele nos chamou, Ele também fará. Vocês se lembram? Em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então Ele chamou você e Ele fará. Ele já começou uma boa obra. Quando nós nascemos de novo, Ele começa uma boa obra em nós. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Por quê? Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então se Ele começou, você acha que Cristo vai deixar alguma obra pela metade? Claro que não. Ele vai concluir. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É perante Ele, não perante a sociedade. Porque, irmãos,
tudo aquilo que Deus purificou é puro. Agora, se você foi no passado uma pessoa que por não conhecer o Senhor, foi um adúltero, foi uma prostituta, foi um bandido, foi um ladrão, perante a sociedade, você é aqueles que eles vão dizer o seguinte: olha só, aquele lá agora é um cristão, mas olha ele, não importa com o testemunho dos homens, irmão, nós não estamos procurando a glória dos homens, nem o testemunho dos homens, o que importa para nós é sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha o texto está dizendo aqui, santos e irrepreensíveis perante ele, mas ele é quem nos regenerou, ele é quem morreu, nos fez morrer nele, é o sangue precioso de Cristo que nos tornou homens e mulheres santos e irrepreensíveis. Então é perante ele, foi Deus o Pai quem nos preparou para isto. Então não se preocupe com a tua vida pregressa, diante do Pai ela foi esquecida, apagada, não existe mais. A palavra fala que os nossos pecados ele lançou nas profundezas do mar, e na Nova Jerusalém a Bíblia diz que o mar já não existe. Cadê pecado? Você entende, irmão? Que essa obra é tão profunda demais, que nos deixa perante o Pai, santos e irrepreensíveis. Agora, e em amor, nos predestinou para Ele, para sermos dele. Você é uma pessoa exclusivamente dele. E por amor que ele fez isso, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A palavra adoção aqui não é essa ideia de adoção assim, você estava lá, eu adotei você na minha família, não. A palavra adoção de filhos aqui é huiostesia, maturidade espiritual, ser um filho maduro do Pai, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito é o seu bom prazer. O Pai teve um prazer muito grande quando lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Iluminou sua mente, então derramou sua graça e você creu. Eu disse, agora eu criei, agora eu sei, eu entendi, foi revelado. Porque o Pai, pela sua beneplácito, pelo seu grande prazer, quis que você o quisesse. Ah, irmãos, como que não vamos louvar este Pai? Como que não vamos adorá-lo? Esse Deus soberano que dentro em breve nós estaremos, todos nós que cremos no Senhor, diante dele. Que Deus maravilhoso, irmãos. Então, como filhos de Deus, para mim, para você, veio através da obra consumada do Calvário todos os direitos e privilégios inerentes à membresia dessa família na qual você faz parte, incluindo, uma herança no tempo e na eternidade que está além da nossa capacidade de esgotar. Não tem como nós esgotarmos. Agora, se nós formos analisarmos aqui, nós ficaríamos aqui, creio que a manhã inteira, a tarde inteira, meditando só nesse versículo. E a palavra, irmãos, quando fala que Cristo ele é suficiente para nós, significa que ele é apto e habilidoso para suprir todas as nossas necessidades. 2 Coríntios 3, 4 e 5, que também vai ser o tema deste congresso, a suficiência de Cristo, fala que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Irmão, se a nossa suficiência vem de Deus, o que irá lhe faltar? Nada, absolutamente nada. 2 Coríntios 5, 18, quando o versículo começa dizendo assim: tudo provém de Deus. Tudo, absolutamente tudo provém de Deus. Em João 3, 27 fala: tudo que você tem, você recebeu. E se você recebeu, foi das mãos do nosso Pai Celestial. Agora, a questão providência e suficiência, elas andam muito juntas, quase que de mão dadas. Mas para nós adentrarmos no estudo aqui, eu quero ler 2 versículos com vocês, que são muito conhecidos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. Irmãos,
Que versículo, que texto extraordinário nós temos aqui na palavra de Deus. 1 Crônicas 29, versículo 11 e 2. Depois meditem mais sobre esse versículo, peçam ao Espírito do Senhor que lhe traga mais luz, para que você possa então se deliciar na suficiência do nosso amado Senhor. Então, 1 Crônicas 29, 11 e 12, a Bíblia diz assim: Teu Senhor é o poder. Ele é o poder. Não é que ele tem o poder. Olha como está dizendo aqui: Teu Senhor é o poder. Muitos têm poder que lhe foi dado, mas aqui ele é o poder. Não foi dado poder para ele, ele é o poder. A grandeza, ele é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Irmãos, tudo que há nos céus e na terra é dele, pertence a ele. Teu Senhor é o reino. Vimos quarta-feira que nós vamos herdar este reino aqui também. Teu é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. O 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, nada fica fora dos domínios dele. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Está vendo? Como que Davi poderia escrever isto, pensar isto, se não fosse o Espírito Santo de Deus revelando para ele, mostrando toda a suficiência que há na pessoa do Pai? Somente alguém que vive uma vida de intimidade com o Pai vai conhecer isto aqui em realidade espiritual. Quando eu falo conhecer em realidade espiritual, irmãos, porque tudo isso é para o nosso desfrute. Tudo isso aqui. Saber que um filho de Deus nunca ele vai entrar em desespero, ainda que muitas vezes aconteça uma tragédia, se o Pai permitir. Mas, irmãos, vocês não imaginam, se uma pessoa, um filho de Deus, uma filha de Deus, está numa relação íntima com este Pai maravilhoso, aconteça o que acontecer, ele sabe na hora, porque quando acontece algo, nós tomamos um choque. Mas naquele mesmo instante, o Espírito Santo de Deus vem e nos toca no nosso íntimo, pegando firme conosco, porque a palavra fala que o Espírito Santo, Romanos 8, 26, 27, é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Irmão, nós temos uma pessoa maravilhosa habitando em nós, que cuida de nós, que nos sustenta, que supre cada detalhe emocional da nossa vida, espiritual, físico, material. É aquele que nos ama. Você é amado do Senhor. Ele provou este amor morrendo numa cruz por você e lhe incluindo naquela morte, para que você vivesse a vida dele e fosse um filho e uma filha de Deus, eterno, porque Lucas 20, 36 fala que agora somos filhos de Deus e nós não podemos mais morrer, porque temos uma natureza divina em nós. Isso é lindo. Você é uma pessoa eterna, eterna. E o melhor para nós está por vir, está no futuro. Nós já podemos gozar disto aqui, irmãos, da vida, podemos nos deliciar no Senhor, podemos nos chorar pelas injustiças que acontecem neste mundo inteiro, né, dos nossos irmãos, sofrimentos que estão se cumprindo na vida deles. Mas, irmãos, para a igreja na face da terra, Ele tem cuidado, tem abençoado, inclusive toda a nossa nação, ela é abençoada porque a igreja ainda está na terra, a noiva do Cordeiro ainda está na terra. Mas quando Ele tirar a sua igreja da terra, irmãos, o que vai ser deste mundo? O que vai ser dessas pessoas tão queridas que rejeitaram o Evangelho da Graça?
que ficaram imbuídos e buscando religião, buscando formalismo, buscando coisas que não tinha nenhuma realidade, não tinha vida. Às vezes tem a pregação da palavra, mas não tem Deus da palavra expresso nas ministrações, porque tira o foco de Cristo. Isso será terrível, entristecedor, mas graças ao Senhor, que pelo seu divino poder, para mim e para você, têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, irmãos, nos esforcemos para conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais advém da parte dEle um descanso para a nossa alma. Ele tem feito esse convite: vinde a mim, vinde a mim. E nós achamos que é ir ao pastor, nós achamos que é ir fazer monte, não é a mim, aqui não tem problema, que você vai estar seguro, crede no Senhor e estareis seguros. Ele disse lá no Provérbios 1:33, aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ouvidos a Ele. Então vamos aqui, irmãos, avançar um pouquinho, né? A grande estratégia de Satanás para esses dias do fim é fazer com que os cristãos peguem em extintores enquanto está acontecendo uma enchente e agrupá-los naquele lado do barco que já está prestes a afundar. Satanás sempre vai fazer isso. Você está no meio do mar, o barco está quase afundando, aí Satanás fala: vai pegar o extintor, vai pegar esse copo com água, vai pegar essa toalha santa, que você vai ser abençoado. Misericórdia! Você está num barco, no meio do mar, passando por dificuldade, você não vai atrás de extintor, você vai buscar o Senhor. Mas o diabo tem iludido as pessoas, irmãos. Tem feito com que outras coisas que se assemelham a Cristo sejam parecidas com Ele. Então a pessoa tem uma satisfação psicológica, mas sem realidade espiritual. Nós temos que saber quem é o nosso Senhor, como Ele age, de que maneira? Lendo as Escrituras. Lendo as Escrituras. O diabo e seus filhos odeiam o cristianismo puro e simples e deseja a todo custo adorná-lo com ideias mundanas, modismos, agrados, lisonjas, presentes. Por que ele age assim? Porque ele sabe que tais coisas têm o poder de diluir e enfraquecer a pureza da fé. Satanás deseja que você duvide da providência de Cristo. Mas as Escrituras afirmam em Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo claramente aqui que o Deus, segundo o quê? Riquezas e glórias vêm de ti. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, futuro, na pessoa de Cristo, cada uma de vossas necessidades. Vocês se lembram, irmãos, que eu citei para vocês aqui no início, vou citar de novo, aquele lindo versículo do Salmo 23:1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês se lembram de Romanos 8:32, quando a palavra fala assim, que Deus, Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Aí Paulo ele faz uma pergunta muito interessante. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Se Deus não poupou seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Irmãos, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, revela o tamanho do seu amor por cada um de nós. Parece que a gente não entende o amor do Pai. A gente medita muito nas dificuldades dessa vida. Nós meditamos e ficamos aterrorizados com as violências. Ficamos tão temerosos.
Muitos até com a volta de Cristo, não, irmãos. Começa a desfrutar do amor de Deus. Porque este amor de Deus é um amor perfeito. 1 João 3 fala que, e o perfeito amor lança fora todo medo. Você quer estar seguro? Conheça o amor de Deus. De que maneira? Conhecendo a Ele mesmo. Pedindo a Ele espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo plenamente. Ele vai iluminar os olhos do coração para que você veja quão rico você é nele. Então, nosso Senhor, irmãos, Ele é tão maravilhoso. E outra coisa, Paulo estava preso. Como é que daquela prisão saiu tantas coisas maravilhosas? Paulo diz aqui em Filipenses 4:4, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, mas você está preso. E vocês acham que Satanás não atacava a mente de Paulo ali? Atacava. Ele não dava trégua para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era uma tremenda ofensa para Satanás e seu reino. Deus usou um homem para então mostrar toda a sua grandeza, toda a sua alegria, toda a sua paz, todo o seu amor na pessoa de Paulo, porque Cristo estava em Paulo, Deus estava em Paulo, o Espírito Santo estava em Paulo, então ele poderia dizer: preso, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou preso, mas a palavra não está algemada, a palavra está sendo propagada. Então usufrui. E ele fala aqui: vocês ficam preocupados com algumas coisas, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então vamos crer que Ele vai suprir, irmãos, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Qual é a necessidade que você tem? Qual é a necessidade que você tem? Se você analisar, se você é filho, você não tem nenhuma necessidade. Você vai ter necessidade, mas serão supridas por Ele. Agora, não confunda a necessidade com desejos do teu coração. Eu desejo ter uma Land Rover, eu desejo ter um palácio, pessoa aqui, um palácio bem ali, onde mora o Cláudio Morandi, que lindo, meu desejo. Mas eu sei que quando eu vou para o Senhor, esse palácio se torna para mim um palhaço, porque eu não preciso de palácio, preciso dele. Então o desejo do meu coração vai ser satisfeito quando eu vou alegrar no Senhor. Irmãos, nós não precisamos de mais nada a não ser o Senhor, a não ser Cristo. Então somente Ele. Então Ele é aquele que de fato, Ele diz para nós assim. Paulo, ele tinha uma necessidade muito grande, quando ele teve aquela linda visão, aquela linda revelação. Então Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo. Não sei o que é esse espinho na carne, mas eu sei que eu tenho alguns espinhos na minha carne. E às vezes eu até clamo ao Senhor. Ele fala: olha, você tem a graça, e a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A minha graça te basta. Então, amém, eu tenho a graça, já foi revelada para mim, eu não vou te deixar, Senhor. Não é que eu vou deixá-lo, Ele que não nos deixa. Ele disse em Hebreus 13:5, né? Lembra daquele texto? Muito lindo. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você acha que nós vamos ter medo de alguma coisa? O Pai soberano cuida de mim e de você, porque nós somos amados dele, amados nele. Ai, como eu gosto de ler 1 João, Pedro, as cartas de Paulo, quando ele escreve assim: amados, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que maravilha isso, irmãos, que maravilha. No momento da salvação, cada cristão recebe tudo o que precisa para crescer. Nós lemos o nosso texto básico. Todas as coisas foram doadas que conduzem à vida e à piedade. Então nós temos tudo. Então ele precisa crescer e amadurecer, eu e você. Mas nenhum dos recursos necessários lhe faltará.
Não vai faltar, porque Ele não vai deixar que falte. Portanto, possuir o Senhor Jesus Cristo é ter todo o recurso espiritual. Toda força, sabedoria, consolo, alegria, paz, significado, propósito, esperança e realização na vida, agora e para sempre, estão inseparavelmente contidos nele. A lista aqui dá para a gente colocar muitas coisas, mas só para os irmãos depois pensarem e fazer o seu próprio estudo diante do Senhor. Por que isso, irmãos? Olha esse texto aqui, irmãos. Olha, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, nosso entendimento, não a nossa caixinha de fósforo aqui, a nossa cabeça que é perímetro de boné, mas abrir o nosso entendimento para compreendermos esses 2 versículos que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, 9 e 10. Vamos ler, ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente. Essa palavra corporalmente, ela pode ser dividida, corpo e mente. No Senhor Jesus, habita nele toda a plenitude da divindade. Irmãos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele habita em nós. Pensa um pouquinho nisso. Reflita o que significa habitar na pessoa de Cristo toda a plenitude da divindade. É céu na terra. Os céus desceu até nós. Nós fomos visitados pelo sol da justiça. E fomos não apenas visitados, irmãos, deixa eu ajudar vocês aqui. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 1, versículo 78. O versículo 77 fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Algo que estava no íntimo do nosso Pai Celestial, a entranhável, lá no profundo ser de Deus. Graças a essa entranhável misericórdia, que essa entranhável misericórdia fala de uma misericórdia que saiu do mais íntimo coração do Pai por nós. Entende? Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. A palavra visitará, se você analisar no grego, ela está visitou. O qual nos visitou o sol da justiça. Para quê? Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E dirigir os nossos pés, aleluia, irmãos, pelo caminho da paz. Que Cristo nós temos. Agora, este Cristo, uma vez que nós ouvimos este evangelho da graça, uma vez que já cremos na nossa morte e ressurreição com Ele, sabe o que Ele deseja? Ele deseja que nós o convidamos para que Ele fique permanentemente em nós. Abra aí em Lucas. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24? Lucas, capítulo 24. Veja só. O versículo 29. Você conhece todo o contexto, essa história aqui muito interessante. Jesus havia morrido, aqueles discípulos, no caminho de Emaús, estavam todos desolados, tristes. Jesus se põe no meio deles e começa a fazer algumas perguntas sobre quais eram os acontecimentos que eles estavam tão assim aterrorizados. Falaram: Jesus, o mestre, o profeta que morreu, nós achávamos que ele redimiria Israel. Aí Jesus então começa a falar com eles, no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Se ele padeceu, se ele morreu, padeceu aqui, morreu. Ele já entrou na glória. Entende? Jesus estava ali com eles.
Aí depois, Jesus abriu para eles. Nós vamos tratar disso aqui, irmãos, domingo que vem. Sobre a suficiência das Escrituras. Então não falte, esteja aqui conosco para você aprender mais o que é a palavra de Deus e o que é a Bíblia. Às vezes muita gente crê que a Bíblia é a Bíblia, mas não crê que ela é em realidade espiritual a palavra de Deus. Então Jesus começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus, depois que mostrou para eles a palavra, por que Jesus, depois que mostrou para ele, na palavra, tudo que a seu respeito constava, ele quis ir embora? Sabe por quê, irmãos? Hoje em dia, quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ficar com agrado, dando presentinhos para as pessoas, esses abraços falsários, dizendo que ama e não ama. Jesus pregou e ia saindo, mas eles tiveram uma atitude. Olha só o outro versículo. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica, Senhor, fica conosco. Porque ali, depois quando Jesus havia saído, eles sabiam que a palavra de Jesus tinha mexido no coração deles, tinha aquecido o coração deles. Fica conosco, Senhor, porque já vai tarde. Tua presença é tão agradável. Fica. É tão bom ouvir a tua voz. Então são aqueles que respondem, fala: Senhor, eu te quero, não vá embora, fica, Senhor, fica conosco. E aí aconteceu o quê? Aí tem a revelação. Aconteceu que quando estavam à mesa, versículo 30, tomando ele um pão, o abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, revelação, e o conheceram. Ah, irmãos, imagina a alegria deles. Agora eles tinham toda a convicção, como Paulo teve lá no final da sua vida, 2 Timóteo 1,2, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, que Cristo nós temos, irmãos, tão vivo, cada dia mais, Ele está mais real na nossa vida, Ele tem que ser mais real na nossa vida. Ele é aquele que cura, que restaura, é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Cristo é todo suficiente para nós. Que Cristo nós temos, que amado Salvador nós temos. Então nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o versículo 10 diz assim: também nele, eu e você, nós estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Este aqui que tem todo o poder. Ele é, segundo Mateus 1,23, ele é o Emanuel, que diz, o que é Emanuel? É Deus conosco. Deus conosco. Que lindo é isso. E ele disse assim para nós, em Mateus mesmo 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso bendito e amado Senhor, irmãos. Que maravilha. Vocês se lembram quando Jacó, ele abençoou seus filhos, os filhos de José e também os seus filhos? Lembra lá daquele texto? Quando Jacó estava abençoando José e seus filhos, porque José, ali, ele era uma figura de Cristo. E quando Jacó, que já era Israel, na sua maturidade, estava abençoando José e a sua descendência, irmãos, é como se Jacó estivesse aqui hoje, nos abençoando. Que lindo é isso, irmãos. Porque tudo que foi escrito foi para nós. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 48. Como Jesus Cristo, Ele é suficiente para nós, irmãos. Não precisamos de mais nada. Irmãos, não entristece o coração em ver que existe neste mundo tantas pessoas iludidas e enganadas no meio da religião. Olha só, em primeiro lugar, o versículo 11 e 12, que é a introdução do que nós vamos entender aqui. Diz assim a palavra, 48 de Gênesis 11 e 12. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também,
E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da tua face. Olha o versículo 15 agora. E abençoou a José dizendo, olha aqui, presta atenção, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, e o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão, Isaque e Jacó. E cresçam em multidão no meio da terra. Irmãos, e por causa dessa oração, nós estamos aqui também. É tão significativo. Aqui, irmãos, tem tantas coisas envolvidas. Jacó, parece assim que ele orou para José e seus filhos, mas nós somos descendentes de Abraão. E a bênção de José e a bênção de Abraão chegou até nós em realidade espiritual. Porque hoje nós temos Cristo. Cristo, nele Deus colocou as suas bênçãos e colocou Cristo dentro de nós. Irmãos, que maravilha é isso, que precioso é isso. Vamos avançar mais. A humanidade não necessita de cerimonialismo, necessita do Filho. Não necessita de instruções religiosas, necessita de uma pessoa, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por causa da incerteza em que vivem muitos filhos de Deus, se deve a não ter recebido em seus corações um Cristo pleno, como a total provisão de Deus para eles. Para recebermos o Cristo pleno, se faz necessário uma salvação plena de morte e ressurreição com Ele. Quando você crê que morreu com Ele, você perde tudo que é de Adão, mas ganha tudo o que é de Cristo. Efésios 1:3, a Bíblia diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, Gênesis 22:18 fala que na semente de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a voz dele. Percebe? Então, a bênção de Abraão chegou porque ele foi obediente. Agora, se você quiser entender esse versículo aqui, Efésios 1:3, você tem que ler Deuteronômio 28, capítulo inteiro. 28, de 1 até o 14, vai falar das bênçãos que iriam nos alcançar em decorrência da obediência, da lei. Mas quem consegue obedecer, irmãos? Ninguém consegue obedecer. E do versículo 15 até o final, é as maldições em não obedecer. Então nós nascemos sobre a lei. Paulo fala em Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanecer naquilo que foi escrito, cumprindo a lei, etc. Irmãos, mas teve um que se fez carne, que veio a este mundo. Ele falou assim: olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei, as bênçãos foi tudo para ele, e nós morremos com Cristo, e Cristo é a nossa vida. Como nós vamos ser abençoados com toda sorte de bênção? Ele fez tudo por mim e por você. Por que nós somos tão negligentes, irmãos, em conhecê-lo? Viver uma vida miseráveis. Ah, não pode ser filho de Deus dessa forma. Nós temos tudo que conduz à vida à piedade, pelo conhecimento completo dele. O problema é que nós somos negligentes. Nós viramos as costas para o Senhor. Como que ele vai abençoar alguém que não queira compromisso com ele? Que não tem uma identidade cristã? Que não vive uma vida de corpo de Cristo, vida da igreja? Ele é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que tirar essa mentalidade de denominação religiosa. Igreja batista, assembleia. Gente, isso não é igreja. Isso é religião. Igreja é o corpo de Cristo que tem o encabeçamento dele. E o corpo de Cristo responde à cabeça. Todos os nossos movimentos do corpo, eu faço os meus gestos porque a cabeça pede.
Então, o que Ele tem pedido de nós, irmãos? Ele vai reivindicar algumas coisas. Ele disse lá em Ezequiel: vou reivindicar a minha santidade. Irmão, se você for apenas crente, evangélico, você está perdido. Você precisa ser um santo, como nosso irmão falou aqui ontem à noite. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você não for santo, você está perdido. Está perdido. Porque sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Irmãos, Ele vai abençoar aquele cujo coração é totalmente dele. E quando Ele abençoa para sempre. Abra sua Bíblia, irmãos, por favor. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 26 e 27. 1 Crônicas 17. Vamos ler aqui os versículos 26 e 27. Diz assim a palavra. Vamos ler com bastante cuidado. Isso aqui é para mim e para você, irmãos. Presta atenção, diz assim a palavra. Olha só. 1 Crônicas 17, 26 e 27. Agora, pois, ó Senhor, Tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Oh, irmãos, quando Deus abençoa, Ele nunca mais tira a bênção. Aí vem esses pregadores mequetrefe: ó, irmão, se você não fizer isso, você vai perder a bênção. Ó, irmãos, não, a Bíblia diz que abençoado será para sempre. Percebe? Se você conhecer essa pessoa, você não necessita de mais nada. Se você é guiado por essa pessoa, você nunca se equivocará. Se você for sustentado por essa pessoa, você nunca cairá. Se é guardado por essa pessoa, nada será derrubado. Tudo o que você precisa é o Senhor Jesus Cristo. Como pode alguém viver sem Cristo? A sua vida, a sua família, a sua pessoa, a sua alma pode ser um caos permanente, a menos que o Senhor venha pôr em ordem o que você e eu necessitamos. E o que nós necessitamos é sermos guiados por Ele. Vamos ler aqui Isaías 42, versículo 16, que diz assim a palavra: guiarei os cegos por um caminho que não conhece, falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Irmãos, esse é o nosso Senhor. A palavra fala em Mateus 23, que o nosso guia é apenas um, Cristo. Um só é o nosso guia. E o que nós precisamos, irmãos, é sermos guiados pelo Senhor. Ele nos guia em pastos verdejantes. Ele é aquele que satisfaz a nossa alma. Ele refrigera a nossa alma em tempos de secura. Em tempos de tribulação ferrenhas, Ele vem com seu bálsamo refrigerador. Aquele alívio gostoso. Oh, Senhor, obrigado. Porque se o Senhor não estivesse comigo, eu já teria sido derrotado, desanimado. Mas Ele é conosco. Sempre nós vamos ouvir uma palavra dele: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. É verdade que você necessita de saúde, mas na realidade necessita de Cristo. O Senhor não mandou a saúde do céu, mandou o seu Filho. O seu Filho é o que cura. Hoje as pessoas vão na igreja buscar o quê? Curas, e não a Cristo. Elas ficam com a cura e ficam sem Cristo. E eu quero Cristo, então eu tenho a cura, porque é o Senhor quem te sara.
Ele não manda a cura do céu, ele manda Cristo. E ele veio também para curar, veio para salvar. Irmãos, como nós precisamos conhecer o nosso Senhor, irmão. Não podemos mudar o nosso foco. Lembra uma vez, quando os discípulos chegou para Jesus e disse assim, em João 13, Tu és mestre e Senhor. Aí Jesus já foi corrigindo. Vocês me chamaram mestre e Senhor, e eu sou. Mas se eu sou Senhor e mestre, não é mestre e Senhor. Ele antes de ser mestre, ele é Senhor. Então ele é Senhor em primeiro lugar. As outras coisas são tudo atributos dele. Não é assim? Ele é meu Salvador. Não, ele é meu Senhor e meu Salvador também. Entende? O Senhor não mandou uma correta religião para praticar. Mandou a seu Filho, para que o seu Filho nos levasse ao Pai. E então adorássemos a Deus com todo o nosso coração. Bendito seja Deus que deu a seu Filho. Olha que texto lindo aqui, irmãos. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Meus irmãos, você entende isso, irmãos? Lembra? Cristo, ele nos conduziu a Deus. Ele é o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Então, eu gosto muito daquele texto lá, irmãos, de Êxodo capítulo 19, versículo 17. Quando Moisés levou o povo para fora e os conduziu a Deus. Que legal, né? Temos que conduzir o povo não para ser discípulo nosso, discípulo de Cristo. Nós somos discípulos dele. Temos que pregar a ele, né? Então, pare e pense um pouco. Se você não tiver o Senhor em sua vida, como enfrentará a vida? E mais ainda, como enfrentará a sua morte? Como enfrentará esse momento sem o Senhor? Como vai viver na próxima semana? Como viverá no próximo dia? Como enfrentará o próximo conflito que virá sobre você? Nossa vida não consiste nos bens que temos. A nossa vida é Cristo. Não consiste em quão boas férias ou que dias melhores teremos, porque para nós o viver é Cristo. Bendito seja o Senhor. E a nossa comunhão com os irmãos é em Cristo. Nossa atenção está no Filho, sempre no Filho. Não nos distraímos com nada. Ouça o que diz as Escrituras em Marcos 9:7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Irmãos, no Monte da Transfiguração, Pedro ali fez uma grande sugestão para o Senhor, né? Senhor, Moisés, Elias, eu estou aqui contigo. Olha, se você quiser, eu faço 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma aqui contigo. Bom estarmos aqui, Senhor. Que alegria, né? Ele nem falava ainda. Até lá Pedro falou. Uma nuvem, essa nuvem não é qualquer nuvem, uma nuvem a Shekinah do Senhor os envolveu. E quando eles trêmulos, o Senhor tocou neles, eles abriram os olhos, não viram mais ninguém, nem Moisés, nem Elias. Viram o Senhor. E o Senhor disse assim: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Não tem mais Moisés, não tem mais os profetas, não tem mais lei, agora é meu Filho. Vocês vão viver pela graça e daquilo que ele fala. E Jesus disse, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem não é do Senhor vai ouvir voz de religiosos, vai praticar coisas de religiosos, não tem nada com o Senhor, né? João 8:47, ele disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, né? A palavra de Deus, ela é para nós. São 3 coisas fundamentais, segundo o meu entendimento. Eu acho que sem elas nós não conseguimos viver. A palavra de Deus é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é vida. Jesus disse em João 6:63, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. E a palavra de Deus é poder. Porque quando nós proclamamos o Evangelho,
É o poder do Evangelho que vai operar na vida das pessoas, trazendo salvação para elas. Então, Cristo é suficiente em todas as coisas. Irmãos, você precisa de mais o quê? A não ser tão somente dele. Então, este é meu filho, a ele ouvi. Irmãos, e um detalhe aqui fundamental. Vou citar 2 versículos para vocês, guarde bem esses 2 versículos, não esqueça desse versículo, considere esse versículo, Ezequiel, capítulo 12, versículo 25 e depois o 28. Diz assim a palavra, olha só o 25, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Você está me entendendo aqui, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? E não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Olha o 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, nenhuma das minhas palavras será retardada. E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Estou lendo esses 2 versículos, quem sabe você possa ter o desejo de começar a ler Apocalipse. Irmãos, os dias estão se aproximando do fim. Ele está voltando. Então não se distraia com coisas. Não se distraia de comentários com pessoas que não querem nada com o Senhor. Porque essas pessoas te envolvem. Eu fiquei muito indignado. Um grupo de pessoas convidaram o irmão da comunidade para pregar num local aí. E fizeram um engodo com ele. E eu fiquei bravo. Tomei as dores. Misericórdia, que bagunça que é essa? Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, que se diz que é povo de Deus. Não. Então, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Precisamos de ouvir a Cristo. Amados, este mundo é um vale de ossos secos, mas o nosso Senhor está no vale, porque ele desceu até o seu vale. Qual é a sua dor? Não uma dor que ele não possa curar. Há algo que te domina? Você tem algo que tem procurado superar por todos os meios, mas que ainda te controla? Que hoje Satanás perca e você seja livre para o Senhor. Que a partir de hoje a sua vida seja uma vida de Cristo e para Cristo. Pela honra do seu Filho, Deus não permitirá que o homem que nele crê seja confundido. Romanos 10, 11, a Bíblia diz assim, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, Isaías 49, 23, a palavra fala que nós jamais seremos envergonhados. Se você é filho e vive uma busca de crescimento espiritual, maturidade espiritual, você nunca vai ser envergonhado por ninguém, porque o Senhor não vai permitir, e nem vai ser confundido na sua volta, porque nós não somos um povo que não somos reputados ou contado com as nações. Nós temos uma marca da promessa. Qual que é essa marca da promessa? O Espírito Santo. Para que a bênção de Deus chegasse até Abraão, o Espírito prometido, o Espírito da promessa, quando cremos em Cristo, é nossa inclusão no seu corpo, morte e ressurreição, ele vem para dentro de nós. Então, esta é a marca, este é o selo que eu e você nós temos. Que precioso. Cristo é a nossa suficiência. Por isso, a vida cristã consiste no amor dos cristãos a Cristo. Se a obra de Cristo é suficiente para a consciência, a sua bendita pessoa é suficiente para o coração, com toda a segurança, a sua preciosa palavra é suficiente para o caminho. Que haja em nós um testemunho cada vez mais pleno, mais claro e mais decidido para a total suficiência de Cristo até aquele dia. E Colossenses 3:11, a parte B, diz assim, Cristo é tudo em todos. Agora pare e pensa, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Se tem Cristo, o que te falta? Se está faltando, está vazando em alguma coisa aí. Irmão, se dedique mais ao Senhor. Ele está voltando. Quem sabe na próxima reunião, nós não vamos ter a próxima reunião. Quem sabe ele volta essa semana para buscar a sua igreja. Pensa nisso, irmãos. Viva hoje esperando que ele volte amanhã. Que Deus seja louvado. Amém.
Pai, graças te damos, porque tu és tão maravilhoso, tão precioso. Oh Pai, nós precisamos te amar, amar mais. Pai, nós somos tão descuidados do Senhor. Segura em nossas mãos, Pai, para que nós não venhamos tropeçar em pedras. Cuida de nós, Pai, o Senhor já tem feito. Não deixa o nosso coração neste mundo ficar agitado. Eu sei que hoje, Pai, muitos corações dos teus filhos estão muito agitados, porque eles estão idolatrando, colocando aí uma pessoa que já ocupou o coração e mente delas, não querem Cristo, porque se quisesse estaria aqui conosco ouvindo a tua palavra. São pessoas miseráveis, são pessoas raquíticas. Tem misericórdia delas, Pai, as desperte e traga elas para o teu reino, para a tua glória, para viver uma vida de corpo. Obrigado, porque nós temos Cristo e Ele é suficiente para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.